Olá, me chamo Pablo Berriel, sou aluno do Instituto Militar de Engenharia da disciplina de Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais no apoio à tomada de decisão, junto ao professor Dr. Marcos dos Santos. Hoje eu apresentarei o artigo Aplicação do método Electrimor na tomada de decisão sobre a retomada econômica no município de Nilópolis durante a pandemia de Covid-19. Bem, aqui é um pequeno sumário do que vai ser dito aí durante a apresentação do trabalho. Ele vai ser dividido em introdução, onde eu vou falar um pouco da situação problema, os objetivos que nós buscamos alcançar, é a proposta de solução, a metodologia, que é basicamente o que vai ser utilizado para resolver esse problema, um estudo de caso, no caso vai ser a nossa aplicação da ferramenta, a prática vai ser a análise dos resultados obtidos aí com o auxílio do método Electrimor e as considerações finais. Bem, esse é o título do artigo, aplicação do método Electrimor na tomada de decisão sobre a retomada econômica no município de Nilópolis durante a pandemia de Covid-19. Bem, eu começo a apresentação mostrando para vocês aí um gráfico da OMS, Organização Mundial de Saúde, falando de um pouco da propagação do vírus ao redor do mundo. E como vocês podem ver, a maior concentração hoje aí estão nas Américas, com foco aí nos Estados Unidos e no Brasil. Esse recorte, esse gráfico aí foi retirado exatamente na data de estudo, onde se iniciou a criação do artigo. Foi na data de 16 de junho. Então nós já tínhamos aí 6 milhões de casos confirmados, e isso daí só na América. Vendo aí que o problema continua a crescer, o vírus continua a se espalhar, ainda que várias medidas tenham sido tomadas globalmente. Bem, além do problema que é o risco à saúde, nós notamos diversos males que acompanham essa propagação do vírus, que gera total incerteza e certa aflição por parte dos habitantes por conta dos problemas que vão sendo desenrolados e vão se mostrando enquanto ainda não possuímos uma vacina. Alguns autores já estimam que a ausência de medidas de controle para o combate, né, o Covid-19, poderia levar a 7 bilhões de infectados e 40 milhões de óbitos ao redor do mundo. Ou seja, esse é o pior cenário, né, caso nada pudesse ser feito. Agora, com relação ao ponto de vista econômico, a OCDE estima uma redução de 2 pontos percentuais do PIB anual para cada mês de isolamento social, com diversas empresas lidando com os problemas que são perda de venda, perda de estoque, de certa forma, alguns problemas financeiros e econômicos que podem ocasionar não só a suspensão temporária de atividades e o prejuízo, claro, mas em alguns casos pode ocasionar inclusive a falência dessas organizações, o que aí é um problema muito grande, porque você tem que olhar pelo ponto de vista que você não pode colocar a população em risco e você também não pode prejudicar as empresas, porque no longo prazo você teria problemas econômicos que desencadeariam uma crise muito maior. Bem, a OMS já havia declarado nesta data aí, quando havíamos em torno de 64 mil mortos no Brasil, de que a América do Sul já era considerado o novo epicentro global do coronavírus, sendo puxada claramente pelo Brasil, né? Embora os crescentes e alarmantes números dissessem para o mundo todo que outras medidas deveriam ser tomadas com relação ao coronavírus, sendo destaque de várias páginas de notícias ao redor do mundo, nós fizemos um movimento contrário aqui no Brasil. De certa forma, enquanto a nossa curva de contágio estava na alta, foi definida em boa parte do país a reabertura gradual da economia, o que chamou a atenção entre os maiores líderes do mundo. Então, a gente pega o exemplo aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, que no decreto de 5 de junho definiu a reabertura gradual da economia. O que aconteceu, né? Nós não havíamos ainda uma redução da curva de contágio
e foi tomada uma decisão de que a economia retornaria com as atividades gradualmente e simplesmente foram determinados passos desse projeto de retomada que geraram bastante confusão, né? Geraram bastante incerteza e medo por parte da população. Você pensa assim, tem pessoas morrendo, não há uma vacina, não há uma forma de tratamento efetiva, e nós temos que retornar ao mercado de trabalho por motivos, claro, de risco, de falência de outras empresas. A gente não pode parar o país por conta disso, mas o que está sendo feito, né, para que a gente possa contornar essa situação? Então, aí, especialmente no caso do governo do estado do Rio de Janeiro, esse trabalho vai focar os esforços para entender e apoiar, né? Na verdade, estruturar e apoiar a tomada de decisão sobre o problema de retomada dos negócios no município de Nilópolis, que enfrenta uma situação um tanto confusa com relação a essa reabertura e retomada das atividades. Bem, nós temos aí algumas notícias retiradas direto do site da Prefeitura de Nilópolis e são um tanto contraditórias no intervalo de tempo onde houve enfrentamento do Covid-19. Então nós vemos aí no primeiro quadro que a Prefeitura de Nilópolis decreta situação de calamidade pública. Então você consegue entender aí que nesse momento existe um grande risco por parte de contágio e número de mortes, número de propagação. A Prefeitura de Nilópolis promove barreiras sanitárias contra o Covid. Foi todo um movimento no município para que isso pudesse ser feito da melhor forma, esse enfrentamento. E aí não ficou muito claro nesse início o que funciona e o que não funciona no comércio de Nilópolis, porque por parte dos pequenos empresários você entende a dificuldade que eles têm de não operarem com suas atividades, os seus negócios, enquanto outras atividades continuaram funcionando. E aí você fica com uma determinada dúvida no ar, né? Porque dentro de um pequeno espaço de tempo a Prefeitura de Nilópolis autorizou a reabertura do shopping. Então é como se você dissesse que você tem um caso grave, você tem um problema muito sério acontecendo, mas que ainda assim, por mais que você tente contornar de todas as formas, você faça um planejamento para que tudo dê certo, você retoma com algumas atividades que aí podem ser vistas como essenciais ou não essenciais, ou de certa forma até supérfluas para a população. Então você vê alguns tipos de negócios como moda, alguns tipos de negócios como venda de determinados eletrodomésticos e outras atividades como papelaria retornando. E isso realmente gera uma determinada incerteza sobre como foi feita essa tomada de decisão, sendo que, embora não mencionado nos meios oficiais, nós tivemos várias notícias de reabertura e retomadas que foram canceladas durante o próprio processo de decisão. Então, essa foi a maior motivação de tentar propor uma solução estruturando esse problema e apoiando a tomada de decisão. Isso aí deixa uma dúvida no ar, né? Porque você tem que equilibrar as suas decisões para que elas não favoreçam somente as empresas e não somente a proteção das pessoas, que embora prioritariamente tem que continuar vivas, né? Tem que continuar sem passar o risco de sofrerem com esse contágio. E as empresas, por parte delas, também estão correndo risco aí de extremamente um problema financeiro, né? Uma falência, o que é extremamente arriscado, uma vez que você não tem uma notícia de uma vacina e você não sabe quando, você só lida com incerteza, né? Você não sabe quando chegará um tratamento efetivo, uma forma que você tenha de tratar e evitar, como você pode se defender do Covid-19. Então fica aí esse problema, né? Fica essa dúvida no ar, como você pode lidar com isso tudo, como você pode retomar as atividades e quais são as atividades que você deve retornar, por onde você deve começar. Bem, esse slide aqui é apenas para formalizar o objetivo do artigo, que é estruturar e apoiar a tomada de decisão sobre o problema de retomada das atividades econômicas durante a pandemia do Covid-19 no município de Nilópolis.
Nesse caso foram destacados uma análise aí, sobre os principais negócios no município de Nilópolis, então eles foram destacados aí como as alternativas elegíveis para a retomada de atividades. Nós temos aí o comércio, temos salões de beleza, que englobam salões de beleza, estética e barbearias. Temos as lanchonetes, os bares e restaurantes. Temos também o sistema de educação, foi interrompido por conta do Covid-19. E também as academias, envolvendo aí não somente as academias para musculação, mas todas as atividades físicas como um todo. Bem, a primeira ferramenta, a primeira metodologia que vai ser utilizada vai trabalhar na estruturação do problema. Nós vamos utilizar a Soft System Methodology. Segundo Checkland, a aplicação SSM consiste em 7 passos que alternam entre o mundo real e o pensamento sistêmico. Lembrando que no trabalho aqui serão abordados apenas os passos 1 e 2, que é a situação problemática desestruturada e a definição da situação problemática. Aqui são os 7 passos de Checkland. A gente começa aqui com a situação problemática desestruturada, e a situação problemática explicitada, que serão os pontos que serão abordados nesse trabalho. Eles estão contidos no mundo real, e aí você entra no pensamento sistêmico, que vai de formulação das definições essenciais de sistema, modelos conceituais, e retornam para o mundo real, que é a comparação do passo 4 com o 2, e mudanças sistêmicas desejáveis e culturalmente viáveis, e a ação para melhorar a situação do problema. Bem, fazendo uso aí das ferramentas, nós estamos explicitando aqui a situação problemática através de uma Rich Picture, que mostra aí no centro um cidadão comum de Nilópolis e toda essa confusão ao redor do coronavírus e as atividades interrompidas, então você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que vai retornar, se serão lanchonetes e bares, como vai ficar a situação do comércio, quando serão reabertas as academias, salões de beleza, como vai ficar a questão da educação. Então isso aí ficou explicitado exatamente por ser uma situação muito complexa e não é impossível tomar uma decisão nesse momento aí com toda certeza sobre o que fazer, uma vez que são negócios diferentes, com características diferentes, que implicam em satisfazer necessidades diferentes do povo. Então, em vista da situação complexa, a gente consegue estruturar através dessa Rich Picture e através do recolhimento aí de 10 decisores que possam representar a visão de mundo que eles têm sobre a situação, a gente pode começar a entender, através das preferências qualitativas recolhidas, quais são as importâncias e os pesos para cada um, para apoiar a tomada de decisão. Bem, foi utilizado também o método multicritério Electrimor, da família Electri. Uma tradução aí do francês, Elimination at Choice, tradução la réalité. Multi-criteria sorting method with ordinal weight input and multiple decision makers. Bem, o primeiro ponto para você começar a trabalhar com o Electrimor, começar a montar sua matriz de decisão, é definir os critérios que vão ser importantes aí para a sua análise. Então os critérios foram essencial ao público, foi considerado quão importantes são esses serviços e produtos, para a população, densidade humana reduzida, que aí a gente está falando aí das famosas aglomerações que estão sendo evitadas, ou seja, como é que a sua organização pode funcionar aí sem causar uma aglomeração. Que aí é essencial evitar aglomeração no caso do combate ao Covid-19. Então, o quanto você pode oferecer proteção ao público, qual é a sua fragilidade financeira, ou seja, quais são os riscos de falência e endividamento dessas organizações se elas se mantiverem fechadas, se mantiverem com as atividades interrompidas, e qual é a restrição de funcionamento online, ou seja, quais são os empecilhos que te impedem de continuar trabalhando aí sem o público presencial. Bem, o método Electrimor surge através da lacuna existente entre os 21 métodos da família Electri. Ele propõe a entrada de pesos ordinais e considera o input de multidecisores com as atribuições de pesos realizadas através de uma adaptação do método Sapevo,
que transforma as preferências qualitativas em dados quantitativos. O Electrimor surge através dessa lacuna entre os métodos da família Electri, que é composta, né, por 21 métodos, que são cardinais e não compensatórios. Aí a gente chega na matriz de decisão, como foi comentado anteriormente. A gente compilou todos os demais dados e, através das 10 visões de mundo dos nossos decisores, chegamos ao valor aí para essencial ao público com relação ao comércio, densidade humana com relação às alternativas, proteção ao público, fragilidade, onde foi respondido através dessa adaptação do Sapevo o quão mais importante tal alternativa é comparada a outra. Utilizando também essa funcionalidade do Sapevo, foram definidos pesos, onde você pode notar aí que a aglomeração compõe 51% do peso da análise, enquanto essencial ao público compõe 26%, proteção ao público 14%, fragilidade financeira está abaixo aí de 0,03% e restrição de funcionamento em 0,04%. Foram definidos também os limites de classe para cada um, entre BH e BN, e aí são distribuições entre otimistas e pessimistas, que a gente vai falar mais à frente. E para os valores de preferência, indiferença e veto, que aí no caso seria preferência estrita, preferência fraca e veto, foi realizado um consenso entre os 10 decisores para que pudéssemos rodar esse problema e chegar a uma solução. Bem, como mencionado aí, o primeiro passo do Electrimor é uma aplicação de uma adaptação do Sapevo. Como é feita essa adaptação na obtenção dos pesos? O Sapevo ele considera aí das escalas -3 até a escala +3. Essa adaptação do Electrimor ela segue a escala Likert, ou seja, ela tem aí 5 pontos, onde você considera o -2, que é muito menos importante que, -1, menos importante que, 0 tão importante quanto, ou seja, são fatores iguais, né? 1 positivo, que é mais importante que, e 2 muito mais importante que. Bem, temos aqui o índice de concordância. O método Electrimor utiliza as seguintes equações na obtenção dos índices. Na análise de uma alternativa A com uma classe BH, temos 0 se o atributo de classe menos o atributo da alternativa for maior ou igual a P, sendo P a preferência forte. No caso, temos 1 como resultado caso o atributo de classe menos o atributo alternativa for menor ou igual a Q, que é a preferência fraca, e teremos um resultado entre 0 e 1 caso o atributo de classe menos o atributo alternativa permanecer entre Q e P. Bem, já no índice, na obtenção aí do índice de concordância global, a equação para a concordância global é feita uma média ponderada pelos pesos dos critérios. Na obtenção do índice de discordância, V tem que ser maior que P para que o resultado não seja igual a 0, sendo V o veto e P a preferência estrita. Bem, temos 0 quando o atributo de alternativa menos o atributo de classe resulte em um resultado menor ou igual a P. Temos 1 quando o atributo de alternativa menos o atributo de classe seja maior que V. E temos o resultado entre 0 e 1, caso o resultado do atributo de alternativa menos o atributo de classe fique entre P e V. Bem, a obtenção do índice de credibilidade é dada através da função de agregação estabelecida entre a concordância global e a discordância. Ou seja, caso ocorra com algum índice de discordância seja igual a 1, teremos credibilidade 0, como é mostrado na equação. Caso ocorra com algum índice de discordância maior que concordância global de determinada alternativa, teremos uma concordância reduzida. E aí a delimitação, a limitação aí dos limiares de classes para BH e para BN é realizada uma divisão dessas classes em quantis, para que você possa classificar. Então, para BH, são divididos do intervalo estabelecido entre o critério máximo
e o critério mínimo. E para o BN, a divisão é feita considerando as próprias pontuações das alternativas para o critério em questão. A distribuição para BH e para BN possui dois cenários, né, para as alternativas. É um cenário otimista e um cenário pessimista, o que confere uma análise de sensibilidade, dando mais clareza e confiabilidade, né, no processo decisório. Bem, uma citação aqui dos criadores do método, a distribuição é realizada por meio de dois procedimentos, o otimista e o pessimista, né? Sendo classificado da seguinte forma: o otimista ele compara a alternativa sucessivamente à alternativa B a partir do último perfil, enquanto o pessimista ele vai partir do primeiro perfil, ou seja, uma classificação mais exigente. Bem, o nível de corte a gente pode até chamar aí de nível de exigência. Ou seja, o nível de corte é comparado com o índice de credibilidade. Caso a credibilidade seja maior que o nível de corte, que a gente vai colocar aí no trabalho como lambda, a alternativa sobreclassificará uma classe. Aí, no caso, uma classe BH ou uma classe BN. Bem, a prática aqui vai ser a análise de resultados após a aplicação do método Electrimor. Bem, com relação à primeira aplicação, foi definido um lambda de 0,65, tendo uma possibilidade aí de trabalhar com entre 0,5 e 1 para esse lambda, que nada mais é do que o nosso nível de exigência. Então, com relação a todas as preferências e inputs que foram colocados aí no método, vocês podem reparar que comércio foi a que trabalhou dentro da classe A, foi a melhor classificada, né? Para todos os cenários de todos os limites de classe, ou seja, BH e BN, tanto no pessimista quanto no otimista, ele trabalhou bem, mas ainda não fica muito claro porque você ainda tem as lanchonetes e os bares e restaurantes também trabalhando com boas pontuações, né, com as melhores pontuações para o cenário para o limite de classe BH. Você também possui aí salões de beleza e barbearias trabalhando com boas pontuações, pelo menos no cenário otimista do limite de classe BN e para o limite de classe BH, tanto na pessimista quanto no otimista, ele pontua dentro da classe A. Bem, como a primeira tentativa não deixou muito claro sobre as possibilidades aí de quem deveria retornar, não ficou muito claro esse apoio, a gente tem a possibilidade de aumentar o lambda, ou seja, subir o nível de exigência para que você possa nivelar e chegar numa decisão. Então, principalmente por se tratar de uma situação muito complexa, que envolve aí a vida das pessoas ou o risco de falência das empresas, foi escolhido aumentar esse nível de exigência para que a gente pudesse chegar na solução. Então, vocês podem notar que, mais uma vez, o comércio pontua na classe A, tanto para os dois cenários de BH e BN, e aí você já vê uma redução do lanchonete, bares e restaurantes, ou seja, assim que a gente sobe o nível de exigência, você começa a ver que algumas empresas começam a performar um pouco pior, né? Elas têm as classificações reduzidas. Então, no caso, você vê aí que comércio continua performando muito bem, enquanto salões de beleza, embora tenha tido uma redução, ainda continua performando no cenário otimista de BN. Então, para não deixar nenhuma sombra de dúvida e poder entender exatamente a situação como podemos apoiar a situação, esse problema complexo, a gente vai aumentar mais uma vez, fazer essa análise de sensibilidade mais uma vez, aumentando o nível de corte de 0,75 para 0,85. E aí, com esse nível de exigência um pouco maior, não deixa nenhum tipo de dúvida de que o comércio geral aí que a gente está definindo, que sejam eletrodomésticos e outros tipos de venda, retornem às suas atividades. Ele continua performando, apesar de todo o aumento que foi realizado na análise em relação ao nível de exigência. Nós temos aí um lambda 0,85. Lembrando, lambda vai de 0,5 a 1. Então você começa a entender que, aumentando essa exigência, você tem o comércio pontuando muito bem, e caso o processo decisório possa considerar também, eleger também uma segunda alternativa,
você percebe que salões de beleza nos cenários otimistas para BH e para BN também foram mantidos na classe A. Bem, analisando aí a matriz de decisão, devido aos critérios e às pontuações que ambos receberam, você consegue entender essas decisões. Por quê? Comércio, no caso, pontua aí como segundo melhor no critério essencial ao público. Consegue também, com relação à densidade humana reduzida, ser o segundo colocado, perdendo apenas para salões de beleza e estética, que até faz sentido, porque pelo número de clientes mantidos dentro de um salão de beleza, eles têm a possibilidade de isolar, conseguir trabalhar com apenas um. O nível de proteção ao público, eles têm pontuações bem parecidas, bem próximas, né? Tanto o comércio quanto o salão de beleza. A fragilidade financeira, você vê que não tem uma disparidade tão grande. E eles ficam, embora eles estejam abaixo de quem venceu, né, que no caso é a educação, eles não estão tão distantes. Agora, com restrição ao funcionamento online, o salão de beleza ganha disparado. Até porque é o tipo de negócio que você não conseguiria gerir pela internet. Você não tem como transformar o seu cliente, né, não consegue colocar nesse processo de transformação. E o importante da análise é que, embora tenha sido tomado o consenso dos decisores para a relação de preferência forte, fraca e o veto, através da funcionalidade aí do Sapevo, você consegue ver que o peso da densidade humana corresponde aí de mais de metade da sua análise. Então, esses dados, essas pontuações justificam os valores atribuídos aí, mantiveram o comércio como o elegível. No caso, estamos apoiando a decisão, indicando aí o comércio, e os salões de beleza numa possível segunda colocada. Bem, concluindo que foi possível selecionar e apontar um negócio que possa retornar às atividades, concluímos que o objetivo do trabalho foi concluído, o objetivo do artigo foi alcançado. Bem, em vista da aplicação do Electrimorph, ficou bem claro que o objetivo foi alcançado. Você pode utilizar aí para apoiar a decisão, que ele conseguiu recolher os valores e transformar e retornar aí que o comércio foi mantido na classe A. E para sugestão de trabalhos futuros, a gente pode trabalhar com outros cenários, tanto otimistas quanto pessimistas, com o surgimento de vacinas ou tratamentos e algumas possibilidades mais efetivas de prevenção contra o Covid-19. Bem, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar trabalhando com vocês, estar desenvolvendo esse artigo, e mantenho o meu contato para caso de qualquer dúvida e qualquer tipo de proposta para trabalhos futuros, eu me ponho inteiramente à disposição.